Hoje, temos a honra de entrevistar um dos artistas mais icônicos e incompreendidos da história, Vincent van Gogh. Nesta conversa imaginária, vamos entender sua mente, suas dores e suas paixões diretamente de suas palavras. Hallo, ik ben Vincent van Gogh, geboren in Zundert, Nederland in het jaar 1893. Espera um pouco. Eu não entendi nada do que você falou. Tradutor tem como arrumar isso? Eu sou Vincent van Gogh, nascido em Zundert, na Holanda, no ano de 1853. Pintor, sonhador. E, espera, estou falando português? Perfeitamente? Isso é estranho. Eu nunca aprendi essa língua. Bem, pelo menos agora vocês podem me entender. Essa é a magia da tecnologia. Agora o senhor pode prosseguir com a sua história. Nasci em Zundert, uma pequena vila no sul da Holanda, em 1853. Era filho de um pastor protestante, e desde cedo fui envolto por um sentimento de devoção, mas não à religião em si, e sim ao mistério da existência. O curioso é que nasci exatamente um ano depois do falecimento do meu irmão mais velho, que também se chamava Vincent. Cresci com meu nome já gravado numa lápide. Isso, confesso, deixou marcas invisíveis na minha alma. Fui uma criança séria, introspectiva, muitas vezes solitária. Amava a natureza, as flores do campo, os pássaros. Passava horas a caminhar pelos campos e a observar as nuvens, quase como se buscasse ali algum consolo. Meus pais eram bondosos, mas havia sempre uma distância entre nós. Eu parecia estranho demais. Mais tarde, minha juventude foi marcada por tentativas fracassadas de encontrar um lugar no mundo. Trabalhei como vendedor de arte, tentei ser pastor, missionário, mas sempre havia algo que faltava, ou que sobrava em mim. Foi só quando peguei o pincel que senti, enfim, que podia respirar. Tarde, aos 27 anos, mais uma vez descoberto esse caminho, nunca mais pude largá-lo, mesmo quando ele me levava à beira do abismo. Minha vida, mon ami, foi uma luta constante entre o desejo de amar e a dor de não caber, mas também foi uma busca incansável por beleza, e talvez por redenção. Pintar, para mim, nunca foi apenas criar imagens. É como abrir uma janela dentro de um coração que ninguém vê. Quando seguro o pincel, não estou apenas retratando uma paisagem ou um rosto, estou tentando traduzir aquilo que não cabe em palavras. O silêncio da solidão, o peso da dor, o lampejo da esperança, o pulsar da vida. Não sei se é uma fuga ou uma busca, talvez seja ambas. Ou talvez seja mesmo um grito, mas não de desespero. Um grito de existência. Um modo de dizer: eu estive aqui, eu senti, eu vi beleza, mesmo quando tudo doía. Ser ignorado em vida magoava o senhor? Como o senhor lidava com o silêncio do mundo? A indiferença do mundo é uma das dores mais silenciosas e cruéis. Sim, me magoava profundamente. Como não? Eu dava tudo de mim às telas, meus dias, minhas noites, meu alimento, minha sanidade. E as pessoas passavam por elas como se fossem apenas manchas de tinta. Mas veja, havia algo dentro de mim que não se calava. Mesmo sem aplauso, sem venda, sem eco, eu continuava. Porque eu não pintava para ser aceito. Pintava porque algo em mim precisava ser dito. Se ninguém entendia, ao menos eu entendia. E meu irmão Theo, ele entendia também. Às vezes, uma alma que crê em você basta para continuar. Entre todas as suas obras, há uma que o senhor sente que carrega mais de si mesmo? Noite estrelada, sem dúvida. Porque naquele céu girando, naquela vila adormecida, naquela árvore escura que sobe como uma chama, há tudo de mim. Eu estava no asilo quando a pintei. Não havia liberdade, não havia paz, mas eu olhei pela janela e vi estrelas dançando. E ali eu entendi. Mesmo em meio ao caos, a beleza continua. É um quadro sobre ver luz mesmo quando o mundo está escuro. Sobre o coração que pulsa, mesmo machucado. Se alguém quiser me conhecer de verdade, que olhe para aquele céu. Ele é minha alma pintada. Chamaram o senhor de louco muitas vezes. Isso doía? Como o senhor se sentia? Sim, muitas vezes. Louco, insano, perturbado. Palavras que ouvi sussurradas nas ruas, nos olhares, até mesmo nos silêncios.
As pessoas viam meus gestos intensos, meus olhos sempre em busca de algo além do que se via. Não entendiam minhas escolhas, minhas explosões de emoção, meus mergulhos solitários nas cores e nas noites. Quando cortei minha orelha, esse ato virou lenda. Muitos já não me viam mais como um homem, mas como um fantasma de mim mesmo. Mas o que é a loucura, afinal? Será loucura ver o mundo com mais intensidade, sentir demais, amar demais, sofrer por aquilo que a maioria ignora? Talvez eu tenha vivido à margem da razão comum, mas dentro de mim havia uma clareza profunda, uma chama que me guiava, mesmo nas trevas. Não fui louco por pintar girassóis. Fui apenas humano, tentando desesperadamente florescer onde não havia sol. Se Theo estivesse aqui agora, sentado ao seu lado, o que o senhor diria a ele com o coração aberto? Meu irmão, meu amigo, sem você nada disso teria existido. Nem girassóis, nem campos de trigo, nem noites estreladas. O que eu mais gostaria de ter dito a ele, que o amor dele me salvou. Ele acreditou em mim quando ninguém mais o fazia, quando nem eu fazia. Que cada carta que ele me mandava era como um cobertor em uma noite fria. E que mesmo sem saber, ele foi o maior artista da minha vida. Não com tintas, mas com gestos, com fé, com ternura. Muito se fala sobre o que aconteceu com sua orelha. Mas o que o senhor sente quando lembra daquela noite? É uma história que me acompanha como uma sombra, embora muita gente prefira o mito à verdade. Naquela noite eu estava em Arles, fazia frio. Eu e Gauguin, outro pintor, havíamos discutido. Muito. As palavras se tornaram navalhas. Eu me sentia desmoronando por dentro. Era como se algo em mim gritasse e ninguém ouvisse. A mente às vezes se parte em silêncio. Cortei a orelha, sim. Não por arte nem por loucura teatral, mas por dor. Uma dor que eu não sabia mais onde colocar. E quando você já chorou todas as lágrimas e ainda assim dói, às vezes faz algo extremo, algo que nem você entende completamente. Mas quero que saibam, isso não me define. O que me define está nas cores que espalhei sobre a tela, não no sangue que manchei na calçada. Se o senhor pudesse voltar no tempo, há algo de que se arrependeria profundamente? Meu caro. Arrependimento é uma cor que nem sempre sei misturar na minha paleta. Sinto sim a dor dos caminhos que tomei, a solidão, a incompreensão, as noites longas em que minha mente parecia um turbilhão de estrelas e sombras. Talvez eu tenha desejado um pouco mais de paz, de calma, antes de me perder nas tempestades do coração. Mas veja, cada pincelada, cada erro, cada tormenta fizeram parte da minha verdade, da minha arte. Sem essas dores, como teria criado os girassóis que brilham como sóis pequenos, ou os céus que parecem vivos? Então arrependido? Talvez não. Apenas aprendi a transformar a angústia em cor, e essa é a minha maior recompensa e meu eterno consolo. Vincent, obrigado por ter conversado conosco. Obrigado por não ter desistido, mesmo quando tudo parecia escuro. O mundo que um dia te ignorou, hoje para diante de cada traço teu com reverência. Suas cores atravessaram o tempo. Descanse, mestre. Seu lugar na eternidade está pintado em tons de verdade. Agradeço-lhe com todo o coração, não como um pintor, mas como um homem que por tanto tempo desejou ser ouvido, compreendido, talvez até amado. Que minhas palavras e minhas cores possam ter tocado sua alma, mesmo que de leve, como o vento que passa entre os trigais. Se um dia olhar para o céu e vir as estrelas dançando, ou encontrar um girassol que resiste ao tempo, pense em mim, não com tristeza, mas com a ternura de quem entende que até os corações mais aflitos podem florescer. Obrigado. Adeus.